Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia, que todos possam estar bem, também todos os seus familiares, possam estarem bem, para que o mais breve possível possamos estar juntos novamente na escola, nas aulas presenciais. Então, estou aqui gravando esse vídeo, para a gente dar continuidade ao nosso assunto em geografia. Nós, na última aula, vimos sobre formação do território brasileiro. Hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a organização política e administrativa do Brasil. Então, eu convido a todos a pegarem um livro de geografia, e abrirem aí na página 19, que vai ser a nossa aula hoje. Então, é um assunto bem simples, mas que nos traz vários conhecimentos sobre como o nosso país ele está organizado. Ok? Então, pegue aí o livro e abra na página 19. Mas antes da gente tratar sobre o conteúdo, vamos fazer uma leitura bíblica. Convido a todos a também pegarem uma Bíblia aí na casa de vocês, peguem uma Bíblia e vamos fazer a leitura no Salmo 8. É um salmo que fala sobre o poder de Deus na sua criação. Diz assim: O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Na boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, quero chamar aqui a atenção somente nesse salmo. Ele fala sobre a glória da divindade de Deus, que Deus ele criou o universo e todo o universo ele manifesta a majestade de Deus, desde o sol, a lua, as estrelas, como diz o versículo 1, até mesmo a criação aqui no planeta, as árvores, os animais, o ser humano, tudo foi criado para a sua glória. No versículo 6, ele fala aqui que Deus ele disse que o homem deveria dominar sobre a sua criação. A gente vê isso lá em Gênesis 1, antes da queda. O homem ele recebe o mandato de Deus de criar, de sujeitar, dominar a criação. E aqui Deus ele repete novamente, falando que Deus ele deu ao homem, domínio sobre toda a sua criação. Deus também não só deu domínio ao homem, como também deu sabedoria, e conhecimento para que o homem pudesse assim governar o planeta. E hoje uma das formas que o homem usa para esse domínio, através do governo dele, é na questão da organização dos países. Nem sempre foi assim. No passado existia muita guerra entre os países pelo domínio do território, mas a partir do século XX isso foi acabando, e agora no século XXI a gente não vê tantas guerras entre países por questão de territórios. Mas uma das formas de o homem dominar sobre a criação é agindo dessa maneira, organizando os países, organizando a política, a administração de cada país. Então, tudo isso que a gente vê é fruto da inteligência que Deus deu ao homem. O homem é um ser racional e essa racionalidade vem de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco como o nosso país ele está organizado, certo?
Então, abram aí na página 19 e vou compartilhar aqui com vocês o slide da aula de hoje. Então, o tema da nossa aula, né, como já havia falado, é a organização política e administrativa do Brasil. E a leitura que já fizemos foi no Salmo 8. Então, vamos lá. Então, o nosso país, né, o Brasil, ele é uma república, né, como diz aí no nosso livro, federativa presidencialista. Né? E o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. E esse nome, né, ele explica, né, como o Brasil ele está organizado, também como o Brasil ele está dividido. O fato do Brasil ser uma república, né, já nos mostra como é a forma de governo. Vocês se lembram que no passado, né, o Brasil, após a independência do Brasil, o Brasil ele era um império. O nome do Brasil era Império do Brasil. E no império, a forma de governo é a monarquia. Né? Na monarquia, o governo é passado, né, de pai para filho. Né? Foi Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Né? O povo ele não tinha o poder de escolher assim os seus governantes. Só que em 15 de novembro de 1889 né, foi proclamada a República aqui no Brasil. Então o Brasil mudou sua forma de governo. Deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. O que isso significa? Significa que a partir daquele momento, né, o Brasil né, ele não seria mais governado por um rei, né, e o seu governante, seu principal governante, ele não teria um cargo vitalício. Ele teria um período de governo e depois um outro o sucederia. E outra coisa também é que, pelo fato de ser república, a população é que escolheria, assim, o seu representante. Logo como o Brasil se tornou uma república, nem todo mundo tinha o direito de votar. Né? Só com o passar dos anos foi que o voto se estendeu a todas as classes da população, né? E também a homem, a mulher, né? E hoje, né, a partir dos 16 anos, o cidadão já pode votar aqui no Brasil. Então, né, e também nós somos uma república presidencialista. Existem repúblicas no mundo que são repúblicas parlamentaristas. Nós somos uma república presidencialista, ou seja, nós temos um presidente, uma pessoa que é escolhida pelo povo para governar, né, por 4 anos. Uma república parlamentarista, ela vai ter um primeiro-ministro, não vai ter um presidente, vai ser um primeiro-ministro e vai assim governar o país, né, num período de tempo. Então, nossa república, né, o Brasil é uma república presidencialista. É por isso que nós escolhemos a cada 4 anos um presidente para governar o país. Outra coisa também que nós podemos observar no nome do Brasil tem o nome que é federativa. Né? Esse nome federativa indica como o Brasil está dividido. Então, o Brasil hoje, né, ele é dividido em federações, ou seja, os estados. A gente observa né, aqui, por exemplo, que o Brasil ele é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Né? Então, nós temos aqui né, no mapa mundi os estados brasileiros. Né? Também temos aqui ao centro o Distrito Federal, que foi criado né, na década de 60 para ser a sede do governo brasileiro. Antes disso, a capital era o Rio de Janeiro.
a sede do governo federal era no Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil, mas na década de 60, a capital do Brasil passou a ser Brasília. Então, o termo federativa indica isso, né, que o Brasil está dividido em várias federações, em vários estados, né, 27 unidades federativas nós temos, né, que são os 26 estados e o, o Distrito Federal. E esses estados, eles estão organizados em regiões. Nós temos hoje no Brasil 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas nem sempre nós tivemos 5 regiões. Houve um período da história do Brasil em que nós tivemos 7 regiões, outro que nós tivemos 5 também, mas com outros nomes, né? E alguns estados que hoje existem não existem mais, que hoje não existem, no passado não existiam, né? Que hoje existem. Então, nós, né, houve uma mudança assim também na organização federativa do Brasil, né? Nessa questão de surgimento de novos estados. Né? Mas desde 88 que não surge um novo estado no Brasil, né? O último estado a surgir no Brasil foi o, o estado do Tocantins. Esse estado ele foi o último a ser criado. Antes dele ser criado, esse território que hoje é o estado do Tocantins fazia parte do estado de Goiás. O Goiás era bem maior do que hoje. E também, né, cada estado, cada unidade dessa é dividida em municípios. Cada estado desse é dividido em municípios. No Brasil hoje nós temos mais de 5.500 municípios que fazem que juntos, né, formam o estado e os estados formam assim o território brasileiro, né? E a última parte do nome do Brasil, né, como vocês podem ver em República Federativa, já vimos o que significa república, o que significa federativa, e do Brasil tem a ver, né, com o pau-brasil, né, que foi uma árvore típica aqui da Mata Atlântica, que foi bastante retirada do nosso território, né, pelos portugueses, porque ela tem uma tinta vermelha, né, o seu tronco, dá para fazer uma tinta vermelha que era usada para tingir tecidos na Europa. Então, foi uma árvore que foi bastante desmatada aqui no nosso país, né, por conta do seu valor comercial que ela tem. Então, o nome oficial do Brasil, né, é República Federativa do Brasil. E a gente, né, o nome, né, nós vimos que explica bastante o que significa, né, como está organizado o nosso país, né? Uma república presidencialista, porque temos um presidente que é escolhido pelo povo através do voto. Federativa indica que o Brasil é dividido em várias unidades federativas, né, que no caso são 26 estados e o Distrito Federal. E do Brasil, que foi o nome, né, dado pelos portugueses por conta da árvore pau-brasil que existe aqui no nosso território. E essas unidades federativas, né, os estados, elas estão associadas ao governo federal, né? E tanto o governo federal como o governo estadual, como também municipal, estão todos sujeitos, né, estão todos subordinados, ou seja, abaixo da Constituição Federal. Desde a sua independência, o Brasil teve várias constituições, mas a última constituição que foi feita no Brasil foi a de 1988. Logo após o Brasil sair do regime militar, né, e voltar ao regime presidencialista, né, foi feita uma nova constituição, né, lá no ano de 1988. Lá para cá, ela não mudou, né, não fizeram uma nova constituição, mas ela sofreu várias emendas, né, que são a SPEC, chamada, né, de projetos de emenda constitucional, né, que são
leis que são adicionadas a ela, né, que são chamadas de emendas. Então, uma Constituição Federal é um conjunto de leis, né, que rege o país, regula os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos. Então, todos nós, brasileiros, também os que aqui vivem, que não são brasileiros, né, e todos que estão no território nacional, devem obedecer às leis que estão nessa Constituição. E também todas as leis dos estados devem ser de acordo com a Constituição. Não pode haver divergência. Tudo deve estar de acordo com a Constituição Federal diz. Certo? Então, o Brasil, né, ele está organizado, como a gente viu, na forma de república e de federações, e também estamos sob uma Constituição Federal, onde, né, todos nós, como cidadãos brasileiros, até os estrangeiros que aqui vivem ou que estão aqui a passeio, devem estar vivendo de acordo com o que ela diz. Né? Essa Constituição Federal ela trata sobre vários aspectos, né, da vida, né, dos brasileiros, né? Vários conjuntos de leis, né, que abrangem várias áreas da nossa vida. E se algum de vocês pretendem um dia seguir a carreira de advogado, né, então vocês vão ter que estudar bastante essa Constituição, né, vão ter que ter ela na ponta da língua para que assim possam assim trabalhar, né, com maior efetividade. Ok? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? Uma aula um pouco menor, né, do que geralmente temos, mas é uma aula muito importante, né? Pois hoje aprendemos, né, como o nosso país ele está organizado. Né? A gente às vezes muitas pessoas, né, vivem aqui no Brasil, mas não não entendem como o nosso país ele está organizado, não entendem porque o Brasil é uma república, não entendem porque o Brasil é dividido em estados. Né? Então hoje nós vimos tudo isso. Né? O Brasil é uma república presidencialista, onde nós escolhemos nosso presidente e nosso representante a cada 4 anos, através do voto. Antes disso, nós éramos uma monarquia, regime de governo de monarquia, onde o governo era passado de pai para filho, nós não tínhamos um representante do povo, né, no governo, mas desde 15 de novembro de 1889 que o Brasil passou a ser uma república. Né? O termo federativo é porque o Brasil é dividido em várias unidades federativas, né, que são os estados e o Distrito Federal. Okay? Então, que vocês possam, né, terem aprendido bem, né? Então, logo após aqui, eu vou passar no grupo e deixar a atividade de vocês dessa semana, ok? Então, tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a vida de cada um.